Oi, oi, gente, tudo bem? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre feminismo em comum para todas, todes e todos, da Márcia Tiburi. Me pediram para falar sobre feminismo aqui no canal, então, como a ideia do canal é sempre falar a partir de livros, a gente fala sobre feminismo, mas a partir deste livro tão importante, tão didático e tão gostoso de ler, que é o Feminismo em Comum. Eu gosto dele por duas razões. Ele é um livro muito simples e tranquilo de ler. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha ainda um amplo conhecimento sobre feminismo, consegue acessar as ideias da autora, da Márcia Tiburi, mas sem ser de modo simplificado. O livro, você percebe que ele vai tratando de algumas ideias ali, de alguns conceitos de modo muito didático, mas sem ser uma coisa simplista. Outra coisa que eu gosto desse livro é um tom de esperança, um tom positivo que ele dá para as discussões feministas. Às vezes a gente vai lendo muito sobre feminismo, tem livros que a gente lê, tem artigos que a gente lê e a gente fica com uma sensação muito ruim de que não tem como haver mudanças ou de que não tem muita esperança. E a Márcia Tiburi, ela vai dando um tom para o livro que mudanças já aconteceram, mudanças estão acontecendo e mudanças ainda vão acontecer. Então eu gosto muito desse tom positivo, desse tom favorável que ela dá para as discussões acerca do feminismo. Outra coisa do livro é que ele é organizado em vários capítulos, 17 capítulos, e então muito tranquilo, os capítulos são curtinhos, a gente vai lendo e vai discutindo e vai entendendo coisas bastante importantes sobre o feminismo. Ela passeia por vários temas muito importantes do feminismo. Como o título já indica, ele é um feminismo para todas, todes e todos, ou seja, ele é um feminismo, é um livro que tenta incluir a discussão do feminismo para todos os grupos. Então, basicamente, a Márcia Tiburi defende que o feminismo ele transforma e ele é importante para a luta para todas as pessoas, não é exclusivo de um grupo, né? Então ele precisa abarcar e ele precisa dialogar com todo mundo, caso ele se pretenda ser inclusivo. Logo ali nos primeiros capítulos, a Márcia ela vai apresentando pra gente essa ideia de que uma ideia bastante importante do feminismo, que é a existência, é a ocorrência do feminismo, vamos dizer assim, em dois planos. Um que é no plano do pensamento, da discussão, da filosofia, e outro que é o plano da ação. E ela fala de uma ação ético-política, ou seja, o feminismo ele precisa acontecer primeiro nesse plano do pensamento, nesse plano da discussão, da troca de ideia, do amadurecimento da discussão a respeito do feminismo, mas ele precisa chegar nesse segundo plano, que é o plano da ação ético-política, senão ele não tem muita função, ou seja, ele não tem uma função transformadora. Ou seja, para que o feminismo aconteça de fato, ele precisa primeiro ser discutido, ser problematizado dentro dos diversos campos e depois ele precisa partir para o plano da ação ético-político, senão ele não tem nenhuma função transformadora. Então, a definição que a Márcia Tiburi vai dar para o feminismo, uma definição dela, é a ideia de que o feminismo ele é o desejo por democracia radical voltada à luta por direitos daqueles que padecem sob injustiças que foram armadas sistematicamente pelo patriarcado. Então, aí a gente vai ter o feminismo como uma luta e uma luta por democracia radical a partir desses grupos minorizados que são afetados de uma forma ou de outra por essas armadilhas armadas pelo patriarcado. Basicamente, então, o feminismo ele é um combate, ele é uma oposição, ele é um enfrentamento ao patriarcado, porque enquanto a gente tem patriarcado, a gente tem opressão. Depois ela faz uma discussão bem importante a respeito da divisão social do trabalho ali. Então ela começa discutindo a respeito do fato de que homens e mulheres eles são condicionados para lugares diferentes quando a gente está falando de trabalho. Então as mulheres elas são conduzidas, são direcionadas ali para o espaço da casa, para a atividade do cuidar, ou seja, é sempre um trabalho a favor do outro. E a gente percebe isso no modo como os brinquedos são organizados. Então, as meninas elas são educadas desde a infância por meio dos brinquedos, por meio das brincadeiras, a atividade do cuidar. A gente vai ver aí brinquedos relacionados à cozinha, ao ambiente doméstico, a cuidar de uma criança, as bonecas, enquanto que para os meninos os brinquedos eles são outros, eles estimulam o menino à ação, à criatividade, ao pensar. Então,
o modo como os brinquedos são organizados, eles já socializam as crianças para lugares diferentes e eles conduzem desde a infância essa menina e depois essa mulher para o espaço da casa, para o espaço do cuidado com o outro. Então ela vai falar que o modo como o trabalho é organizado, o modo como o trabalho é dividido, já indica essa diferença em relação a homens e mulheres. E aí ela diz, quando a mulher trabalha fora, essa situação não se ameniza muito para a maioria das mulheres. Então, quando a mulher trabalha fora, quando ela ganha o seu próprio dinheiro, o mais comum é que quando ela chega em casa, ela vai ter que acumular jornadas ali. Além de trabalhar fora, além de ter um emprego remunerado, ela também vai ter que chegar em casa e cuidar do lar, cuidar dos filhos, enquanto que os homens, eles não têm essa responsabilidade majoritariamente como as mulheres têm. Quando o homem vai fazer qualquer coisa dentro de casa, é o famoso ajuda, né? Ele ajuda a mulher, ele não tem a responsabilidade em relação àquilo como a mulher tem. Depois ela faz uma crítica à apropriação do feminismo pelo capitalismo. Então, quando a gente vê aí uma série de produtos relacionados ao feminismo, as figuras do feminismo, um ícone disso é a Frida Kahlo, né? Quando a gente vê aí imagens da Frida Kahlo estampadas em camisetas, em canecas, em vários produtos, nem sempre as pessoas que adquirem esses produtos passam por um processo de reflexão a respeito daquela figura, a respeito da importância daquela figura, e o capitalismo se apropria disso, se apropria das lutas feministas e utiliza isso para vender produtos relacionados, seja o feminismo, as figuras feministas, ou a ideia do empoderamento, né, como um direito e como uma luta, e muitas vezes transforma esse empoderamento em algo comercial. Pelo que fica perceptível é que o feminismo que a Márcia Tiburi discute aqui dentro desse livro é o feminismo interseccional. Então, em determinado momento, ela associa a opressão de gênero a outros opressores, como de raça e como de classe. Então, como ela faz essa discussão ali de que a opressão de gênero ela é também atravessada por outras marcas, por outros sistemas de opressão, como o de raça e o de classe, ou seja, a violência que uma mulher negra, pobre, sofre não é a mesma que uma violência que uma mulher branca de classe média alta sofre. Então, como ela faz essa discussão acerca dos marcadores de opressão ali, a gente vai percebendo que o feminismo que norteia a discussão desse livro é o feminismo interseccional. Depois ela faz uma discussão a respeito da misoginia, e ela vai dizer que a misoginia é essa busca por construir uma imagem negativa das mulheres a qualquer custo. Então, quando as mulheres são chamadas de louca, quando se posicionam, ou de agressivas, ou tudo que é direcionado ali ao feminino ou à feminilidade é visto como algo extremamente negativo. Então, é como se o que fosse relacionado ao universo da mulher é o negativo e o que fosse relacionado ao universo do homem é o positivo. E aí ela vai dizer que essa misoginia ela vai se dar de várias formas ali, por meio de uma violência física ou por meio de uma violência verbal, por meio de uma violência simbólica, que nem sempre é tão fácil de perceber, mas que ela existe na sociedade. Ela diz ali que o feminismo está aí para ajudar as pessoas a se perguntarem sobre os jogos de poder envolvidos em sua própria vida, ou seja, ela diz que o feminismo precisa ser uma oportunidade para todos os sujeitos, para todas as pessoas, independente de qual seja o seu lugar dentro de um sistema de opressão, questionarem como está a sua própria vida, como estão as suas relações a partir desse sistema de opressão, a partir da discussão do patriarcado, a partir da discussão sobre o machismo, a partir da discussão sobre desigualdades, a partir desse termo aí como categoria de análise. Depois, mas finalmente ela diz ali então que o feminismo ele é essa oportunidade, essa possibilidade dessas pessoas que são minorizadas pelos jogos do patriarcado, é uma oportunidade para essas pessoas se levantarem e ocuparem espaços, de questionar o quanto o patriarcado determina as suas experiências. Então, dentro de uma sociedade patriarcal, as nossas experiências elas são determinadas, de certa forma, pelo patriarcado. Então, isso independente de qual seja o seu lugar, repetindo, independente de qual seja o nosso lugar dentro de um sistema de opressão. Eu queria só ler o finalzinho
aqui no último capítulo, no capítulo 17, ela diz que a transformação da sociedade precisa ser pensada rumo a uma vida melhor para todas as pessoas. Isso indica pensar um outro projeto, outra política, outro poder, outra educação, outra ética, outra economia. O feminismo é o campo teórico e prático que pode construir uma política com outros referenciais, a natureza, o corpo, o cuidado, a presença e a vida digna. Então é importante a gente entender essa discussão da Marcia Tiburi, porque ela defende a ideia de que o feminismo é a reconstrução de um outro universo. Não é somente a participação da mulher, ou maior participação, né, da mulher dentro de um sistema patriarcal, porque a gente vai percebendo que, enquanto existe o patriarcado, existe opressão. Gente, essa foi a nossa discussão sobre feminismo para todas, todes e todos. Caso vocês queiram ver outras discussões sobre feminismo aqui, deixem suas indicações nos comentários. Curtem, compartilhem esse vídeo. Até mais!